O fato né, de a gente estar em ter fé e podendo, né, podendo contribuir, né, com algum desses estudantes para eles conhecerem a arqueologia, terem contato, né, pelo menos com essa metodologia, com essa ciência, eu acho que é fundamental, até mesmo para eles poderem valorizar o seu próprio patrimônio local e também poderem entender a própria história da sua cidade, da sua região, até mesmo, né, do seu próprio bairro ou do seu próprio povo também. Meu nome é Eduardo Kazu Tamanarra, sou arqueólogo do Instituto Mamirauá, estou em Tefé desde 2015 e sou natural de Sorocaba, interior de São Paulo. Na verdade, eu estudei numa faculdade de História, porque na época não tinha nenhum curso de graduação em Arqueologia. Então a gente entrava em qualquer área e depois fazia alguma especialização, um estágio voltado, né, mais para a área de Arqueologia. Então comecei na faculdade de História, mas desde o primeiro ano acabei entrando em estágio com Arqueologia na Amazônia. Eu escolhi fazer estágio em Arqueologia justamente porque já tinha um certo interesse com a história. Com a história antiga, aquela coisa que vem desde criança, né, gostar de história antiga, Indiana Jones, filmes, enfim, é aquela coisa que, enfim, conforme a gente foi crescendo, né, ficando mais velho também, a gente vai amadurecendo essas ideias. Eu persisti nisso até o momento em que eu tive que escolher algum curso de graduação. E aí, na época, como não tinha arqueologia e nem paleontologia para se trabalhar com dinossauros, acabei entrando em história. E aí, durante a faculdade de História, é que eu tomei conhecimento de um museu de arqueologia na USP. Para a Amazônia, a primeira vez em 2005. Foi a primeira vez que eu vim para cá, justamente para fazer uma escavação arqueológica. Essa escavação foi no município de Iranduba, na comunidade Lago do Limão, que era um sítio arqueológico, né? Era um projeto grande, que era do meu orientador e de mais outros dois pesquisadores norte-americanos. Né? Então, e a gente fez uma espécie de um sítio-escola, onde tinha alunos de graduação interessados em arqueologia, de várias partes do país. A experiência no Mamirauá foi em 2011, que eu vim, na verdade, assessorar uma arqueóloga que já estava aqui, que era bolsista, que era a Jaqueline Gomes. Eu vim para cá, passei 14 dias, né, dei uma assessoria básica para ela na época, e aí depois só voltei para cá em 2014, já para fazer alguns estudos do meu doutorado. E aí em 2015 que eu vim definitivamente como funcionário do. Enquanto o grupo, ou pelo menos a linha, né, um programa de pesquisa em arqueologia, em linhas gerais a gente tem pelo menos duas frentes. Uma que vai trabalhar diretamente com os vestígios arqueológicos, independente de qualquer que seja ele, seja cerâmica, carvão, pedra, o solo, né, o próprio solo, sedimento, enfim, qualquer tipo de vestígio. A outra linha, ela vai atuar principalmente com as comunidades atuais, com os moradores que estão em cima do sítio arqueológico. É justamente trabalhar nessa ligação, né, entre essas populações, entre esses moradores e os sítios arqueológicos. De que maneira eles enxergam os sítios, como eles se relacionam com esses vestígios, como é que eles entendem isso, e de que maneira também eles se apropriam desses vestígios também, né? Como é que eles entendem isso, como é que eles usam isso na vida dele. Então, basicamente, a gente tem essas duas linhas, né? Uma escavação arqueológica, basicamente, primeiramente a gente tem que achar o sítio. Uma vez encontrado o sítio, a gente vê o potencial dele e também dentro das perguntas que cada um quer fazer. Se aquele sítio, de fato, ele tem alguma pergunta interessante. Quer dizer, todo sítio tem uma pergunta interessante, mas a gente precisa ver se ele vai responder, vai dar as informações que a gente quer naquele momento. Então a gente escolhe o sítio conforme, né, cada objetivo, né, cada proposta. E a partir disso a gente começa a entender um pouco mais sobre ele, qual o tamanho dele, qual a profundidade, até onde ele vai, né, quantos metros ele tem, quanto de área ele tem, quais os tipos de vestígios que a gente encontra, né, se ele é um cemitério, se ele é moradia, se ele foi uma área de roça, se ele tem algum outro tipo de estrutura antrópica, né, uma vala, um montículo, né, enfim, alguma coisa que foi construída pelos indígenas. Enfim, a gente faz essa leitura da paisagem primeiro. E a partir disso também a gente começa a olhar para ver o que tem embaixo da superfície também. Normalmente, primeiro a gente chega e explica o que a gente faz. Obviamente, para a maior parte das pessoas, eles acham engraçado alguém vir de tão longe, gastar tanto dinheiro para ficar olhando esse escaco velho dos índios antigos. Para que você vai estudar isso? E aí é que entra também o nosso papel de explicar qual que é o papel do arqueólogo, o que a gente faz, qual a importância da arqueologia, né? E você querer entender um pouco mais desse passado, dessa história. E o legal porque é isso, a gente está principalmente interessado nesse passado mais antigo indígena. Mas também, para a gente poder entender um pouco mais do sítio arqueológico, a gente tem que entender essa história mais recente. Quem foi a primeira pessoa que veio aqui, que vocês lembram, né, que os moradores
lembro quem foi a primeira pessoa que veio aqui, que desmatou essa área, que construiu a primeira casa, fez a primeira roça. Então, querendo ou não, a gente sempre tenta contar a história do lugar que mora. Independente se tem 5.000 anos, se tem 200 anos, a gente sempre tenta entender a história de um determinado local. Então, você entender o sítio arqueológico, você também tentar entender a história daquela comunidade também, né? Porque tem aquela comunidade hoje, mas o que tinha antes? Quais eram as pessoas que viviam lá? Era uma outra comunidade? Era um vilarejo? Era uma aldeia? O que que era? Então, querendo ou não, isso também acaba instigando os próprios comunitários a ir atrás também dessas respostas. E aí também que entra nós, arqueólogos, para trabalhar em conjunto com eles. Bom, para os jovens arqueólogos, o que eu diria é não desista, porque não é fácil, ao contrário de outras profissões onde o mercado é amplo e você tem muitas opções, a arqueologia é um pouco mais restrito, você não tem tantas opções, mas com insistência a gente consegue, né, chegar lá, a gente consegue firmar, né, e mostrar a nossa cara, mostrar qual a importância da arqueologia e de que maneira a gente pode contribuir não só para a ciência, para o nosso conhecimento, para a história, mas também de uma forma social, de uma forma econômica também, né, que a nossa profissão não é meramente uma vida de Indiana Jones, né, ou como os filmes mostram, né, de pirâmides e aventuras, mas também a gente pode dar uma contribuição substancial também, não só para a educação, também quanto para a parte cultural, para a parte, enfim, né, para todos os aspectos.